E aí, gente, esse é o vídeo do Em Detalhes sobre o episódio 4 da segunda temporada de A Casa do Dragão. Esse vídeo é um complemento ao vídeo de análise que sempre sai logo depois que o episódio da semana é lançado. Nessa edição aqui, eu vou falar um pouco mais sobre esse universo, a ligação com os livros, com Game of Thrones também. E ultimamente eu tenho comparado com algumas coisas da vida real. Aqui eu vou falar desde a morte da Rhaenys, como ela acontece nos livros, até métodos contraceptivos em Westeros. Mas antes, se inscreve no canal e deixa um like. Você não leva mais do que 5 segundos para isso, mas me ajuda demais. Na descrição tem um link para um conjunto de assuntos que eu já abordei nos vários Em Detalhes que já fiz. E também tem um link para os livros da série e para o meu livro que está aqui no meu cenário. Então dá uma olhada lá e muito obrigado. Agora vamos lá aos temas da vez. Nesse episódio vimos o trágico fim de Meleys e Rhaenys na luta contra Aemond e Aegon e seus respectivos dragões. Rhaenys também morreu assim nos livros, nessa ocasião, diga-se de passagem, mas há algumas diferenças importantes que a série precisará resolver ou reorganizar, caso queira confirmar alguns conflitos futuros. Deixa eu dizer como foi no livro e daí eu vou pontuando aos poucos em relação ao que a gente viu na TV. A convocação, com relação lá ao que acontece para Rhaenys ir para a batalha, chega quando os pretos recebem o apelo do Lord Staunton. Vamos lembrar que no episódio anterior, o Lorde pediu para voltar para Pouso de Gralhas, e é justamente onde a gente vê. Depois de uma discussão sobre quem deverá ir, a destacada é Rhaenys com Meleys. Ela que pede, Ela que solicita. No livro é um pouco diferente. Antes ela estava fazendo as rondas na goela, porque estava tendo um bloqueio. E aí a Rhaenys vai lá para Pouso de Gralhas, Rook's Nest, e vai enfrentar os soldados de Sir Criston Cole. Só que ela vai sem informação alguma do que tá de fato acontecendo, se tem ou não dragão por lá. Até aqui, bem parecido com o que acontece na série, mas vem agora as primeiras diferenças. Rhaenys, ela chega e apenas enfrenta as tropas que estão no chão. Cole coloca os Darklings conquistados em volta ao caso como bucha de canhão ou bucha de dragão e Rhaenys lança fogo sobre eles, quase decretando a vitória imediata. Porém, a batalha revela-se uma armadilha e o rei Aegon, junto com o príncipe Aemond, chegam montados em Sunfyre e Vhagar respectivamente. O livro não descreve a origem dessa armadilha, mas a série aborda isso e também assume uma diferença em como a batalha é contada. Segundo a série, foi Aemond, junto com Criston Cole, que fizeram essa armadilha. E na série, ela primeiro enfrenta um dragão e depois enfrenta o outro. No livro, ela decide enfrentar os dois ao mesmo tempo. Inclusive uma decisão, se a gente pensar, bem mais drástica. Porque na história é enfatizado como Rhaenys sabia que Meleys não tinha capacidade, não tinha chance contra dois dragões juntos, ainda mais Vhagar. Mas ela enfrentou o ataque de qualquer maneira, morrendo de forma mais heróica do que aconteceu no seriado. A série fez algo interessante, porém. Ao mostrar Aemond tostando os dois dragões, aproveitando-se do momento que Meleys e Sunfyre estavam engalfinhados, eu acho que coloca esse personagem numa posição bem mais tenebrosa, bem mais bruta, chamando assim. Porque pra ele, segundo o seriado, dane-se o irmão. Isso não tem nos livros. E isso também é bom por outro motivo. Ainda que Vhagar seja gigante, estabelecer tanto Rhaenys quanto Meleys longe do auge da energia faz sentido, Rhaenys está cansada, Meleys, obviamente, também. Ela até olha para sua condutora. Aemond não tem tanta experiência em batalha. E experiência em batalha com o dragão conta muito. Tanto que por um instante Meleys consegue certo sucesso contra Vhagar. Isso na série. No livro, repito, é todo mundo junto. Os três tudo engalfinhado ali. Há também algumas diferenças lá no final da luta. No livro, Meleys morreu no impacto e não com o pescoço rasgado ao meio, o que ficou visualmente impactante na série. E o corpo dela foi carbonizado, ou melhor, um corpo carbonizado foi encontrado ao lado de Meleys. E aí muita gente achou que esse corpo fosse justamente de Rhaenys. Embora o corpo tivesse tão queimado que era irreconhecível, muita gente preferiu ir por essa linha. A série inclusive acena para isso, mostrando um soldado carbonizado e Cole realmente vendo o poder devastador dos dragões, sobretudo frente aos humanos. Aegon e Sunfyre sofreram ferimentos muito graves. Sunfyre foi gravemente ferido e Aegon sofreu queimaduras severas e múltiplas fraturas. As lesões foram tão graves que ele ficou incapacitado por um longo período após a batalha. Tô falando ainda do livro. Aegon foi resgatado das ruínas da batalha e levado para se recuperar, mas as cicatrizes físicas e psicológicas, principalmente as psicológicas, nunca foram saradas. Aemond, por sua vez, saiu praticamente ileso,
como também mostra a série. Isto posto, volto lá pro começo. Perceba que na série foi Rhaenys que se colocou para ir nessa batalha, ela se voluntariou. Acontece que depois desse conflito, Rhaenyra e Corlys, nos livros, entram em algumas leves desavenças porque ele acusa a rainha de ter sido negligente ao enviar apenas a esposa para o campo de batalha sem tantas informações. Com Corlys vendo a esposa se oferecer para aquilo aqui no seriado, eu não sei como e se serão feitos esses mesmos conflitos, essa mesma questão entre os dois personagens. Veremos. Em um dado momento, conversando com o irmão de Alicent, Criston Cole fala sobre como eles irão seguir pelo litoral. Antes, alguém já havia mencionado que existe um grande exército vindo do oeste, mas que pode enfrentar algumas dificuldades nas terras fluviais. No outro episódio, alguém também disse que outro exército está se formando em Vila Velha, mas que primeiro vai se juntar aos Lannister em Rochedo Castle, ou Castle Rock. Já que nunca falei sobre isso aqui, deixe-me finalmente falar sobre as estradas de Westeros. Estradas que ajudarão a você entender um pouco mais quando rolar essas conversas. Fulano vem daqui, fulano vem dali, fulano vem dacolá. Quando falar o nome da estrada, você vai entender perfeitamente. Começando aqui pelo que Cole disse ao irmão de Alicent. Os dois estavam indo para Harrenhal, saíram de King's Landing e foram para Harrenhal. Então primeiro eles foram pela costa e depois eles iriam voltar para a Estrada do Rei. Essa é uma das principais estradas de Westeros, que é a King's Road. Ela corta do sul, desde as Terras da Tempestade, até o norte. Porém eles pegam a estrada que vai para Rosby e depois vão para Duskendale. Depois desse ponto era para eles cruzarem ali aquela região central e irem para a Estrada do Rei de volta, King's Road. E aí eles vão direto para Harrenhal. Porém, Cole decidiu ir margeando o litoral, já que estava mancomunado com Aemond, para forçar um ataque dos pretos em Duskendale e posteriormente em Pouso de Gralhas. E aí sim, a guerra seria deflagrada com a primeira baforada de dragão. Agora vamos para o oeste do mapa. Lá embaixo está Vila Velha, Old Town, de onde sai uma estrada. Quando chega em Jardim de Cima, Highgarden, ela se divide em duas outras estradas. À esquerda é a Estrada do Oceano e à direita é a Estrada das Rosas. Pela Estrada das Rosas é fácil chegar em Porto Real e os aliados de Otto não enfrentariam problemas nas terras fluviais. Mas como precisam se agrupar em Rochedo Castle ou Castle Rock, pegam a Estrada do Oceano, sobem, se juntam ao exército dos Lannisters e dali podem pegar para o leste, ou seja, para King's Landing, a partir da Estrada do Ouro, que é a Gold Road. Só que elas passam um pouquinho mais ao sul das terras fluviais. Como não faz sentido eles irem para Porto Real, porque não está tendo guerra propriamente lá, e sim para Harrenhal, a estrada que eles pegam é a continuação da Estrada do Oceano. Assim, eles terão que passar por Correrio, que é a casa dos Tully, e só alcançarão Harrenhal chegando na Estrada do Tridente. Perceba como Porto Real e Castle Rock têm uma ligação direta pela Estrada do Ouro, que é por onde chegam suprimentos por Lannisport. A discussão que o Jason estava tendo no conselho é justamente sobre isso. Como a goela está bloqueada pelos pretos, a goela é lá do outro lado, tudo que vem passa pelos territórios dos Lannisters e por baixo das terras fluviais pela Estrada do Ouro. Demora mais a chegar, requer que os Lannisters financiem as tropas, e aí quanto maior fica a tropa, mais difícil de financiar. Então, não necessariamente um exército gigante é tão bom nesse momento. Eu ainda vou voltar a falar sobre um pouquinho mais aí sobre as estradas de Westeros, caso seja necessário para os confrontos que virão, mas por enquanto é isso. Eu tenho um vídeo que eu fiz depois do episódio 2 ou do episódio 3, não lembro, falando mais sobre a Grande Guerra. Nele eu abro o mapa e comento muitas coisas que pode ser útil para você entender a Dança dos Dragões, assim como esse lance das estradas, ou seja, do ponto de vista geográfico. Então fica a dica. Falei aí sobre as estradas no mapa desse mundo maravilhoso, mas vale dizer que se tem uma coisa que passa por essas estradas, essa coisa é ouro. Eu até disse aí que tem a Golden Road, né, que liga de um canto a outro aí nesse mapa. Muito bem feito. Pois se liga na função que mais se beneficia desse vai e vem de moedas. Eu falo do mestre da moeda, o responsável pela administração das despesas do Tesouro Real. É ele quem recebe os relatórios, controla a arrecadação de impostos do reino, controla as taxas alfandegárias e tudo mais. É um trabalho extremamente burocrático, mas crucial para o rei. Por isso é preciso ter alguém de confiança nessa função. E se eu fosse o rei, meu mestre da moeda seria o Sir Nunorius,
Não lembra dele? Não conhece ele? É um personagem criado pelo Nubank para fugir da guerra da burocracia. Sir Nunorius só quer facilitar a vida dos clientes e nada mais. Quer ajuda para pagar os seus boletos? Sir Nunorius faz as contas. Aquele suporte para planejar uma viagem tão desejada sem precisar passar meses num barco? Sir Nunorius resolve. Ele vai além e te ajuda até a assistir a segunda temporada de A Casa do Dragão, que está literalmente pegando fogo. Cliquem no link na descrição e também no comentário fixado e ao se tornar um cliente Nubank Plus, você garante 12 meses de assinatura Max inclusa sem custo adicional no plano básico com anúncios. Mas se quiserem confiar o seu dinheiro num pessoal que ama uma treta de família, ó, aí é com vocês. Eu, como não tenho mais cabelo para perder, vou de Sir Nunorius. Quem não for, bom rei não será. Quando Daemon está conversando com um membro dos Blackwood sobre o apoio à causa de Rhaenyra, aparece um sujeito dizendo que Daemon precisa fazer os Bracken pagarem pela traição à coroa. E se eu disser que você já viu esse sujeito antes, mas só não tá lembrando? Calma que eu te ajudo nessa. Estavam em busca de um pretendente para Rhaenyra lá na primeira temporada e ela sai numa tour pelo reino, lembra disso? Até que chega a Ponta Tempestade e um jovem vem solicitar ser considerado para o casamento. Ele é William Blackwood. No primeiro aparecimento dele, ele menciona o longo relacionamento entre a casa Blackwood e a casa Targaryen, bem como também as raízes profundas da sua casa em Westeros. Lá na cena, outro pretendente, só que mais velho, é Gerald Bracken, rival que o provoca, tanto ele quanto sua casa. Rhaenyra parece preferir Gerald e William se vira para partir magoado pela rejeição da princesa. Enquanto ele se afasta, Gerald o chama de covarde, saca sua arma. Gerald saca uma adaga. Eis mais um duelo de Blackwoods versus Bracken. William o derrota, apunhalando-o fatalmente no abdômen. Enquanto Gerald morre, William cambaleia para trás e começa a vomitar. Agora tá aí, o jovem cresceu e tá como responsável pela casa Blackwood em Raventree. Curiosidade, William nunca foi citado nos livros. Rhaenys vai ao estaleiro para ver quem é esse rapaz que ajudou o marido e para quem o marido agora lhe deve a vida. Ela encontra com Alyn e parece desconfiar que ele pode ser um bastardo. De quem seria? Do marido? Do filho Lenor? Independente disso, eis meu gancho para falar sobre a bastardia em Westeros. Sabemos bem sobre os bastardos desse universo porque um dos grandes protagonistas de Game of Thrones foi Jon Snow, um bastardo do Ned Stark. Mas nem todo mundo é como Ned Stark. Não é comum um nobre criar seus bastardos junto aos seus filhos legítimos, como Ned fez. Mas espera-se que cuide do bem-estar da criança, pelo menos de alguma maneira. O Lorde ou o Monarca pode legitimar esse bastardo, reconhecendo-o como filho e assim permitindo que esse filho nascido fora do casamento adquira quase os mesmos direitos legais de um legítimo. Por que quase? Porque ele não pode entrar na sucessão do trono. Muitos reis escolhem não legitimar, mesmo que saibam da bastardia, porque a rainha pode se opor, porque uma vez legitimado, esse status não pode ser revertido, a não ser se ele for legitimado por engano. Para herdar ou ser considerado herdeiro de uma casa, o bastardo precisa ser legitimado, aí sim, por um decreto real. E mesmo após serem considerados legítimos, ainda podem enfrentar muitos desafios para remover completamente o estigma da sua origem, como acontece com Jon Snow. Os nomes dos bastardos seguem um método aqui em Westeros. Cada uma das 9 regiões tem sobrenomes específicos para os bastardos nascidos nelas. Isso não é lei, é mais uma cultura, mais uma recomendação. Mas praticamente todos os bastardos bem-nascidos, ou seja, de nobres, usam esses sobrenomes de bastardos para se diferenciarem dos filhos legítimos do pai. Quem nasce nas terras da coroa é chamado de Waters. Em Dorne, são chamados de Sand. Nas Ilhas de Ferro, de Pike. No norte, de Snow. Na Campina são os Flowers. Nas terras fluviais são os Rivers. Inclusive, a personagem lá do castelo de Harrenhal é uma River, né? Mas continuando, nas terras da Tempestade são Storm. No Vale de Arryn são Stone. E nas terras ocidentais são Hill. Os nomes geralmente são por conta de alguma característica do local. O norte é gelado, portanto Snow, que quer dizer neve, né? E aí vai se formando o sobrenome a partir disso. Uma curiosidade é que o nome da cidade de origem pode ser usado como sobrenome também. Por exemplo, alguém nascido na cidade chamada Hull pode receber o nome de fulano de Hull. Apesar dos direitos ganhos, repito, não é claro como um bastardo pode de fato ascender ao trono. Mas eles podem entrar nas guardas, seguir outras atividades nobres normalmente, mas sobre o trono, isso aí ainda é um pouco difícil de saber. Vale lembrar que o rei é soberano conforme sua herança, tá? Então, o rei pode decretar isso.
Óbvio que causaria uma grande confusão, como foi o caso do reinado de Aegon IV, que antes de morrer reconheceu absolutamente todos os seus bastardos, e eram muitos, e isso gerou um verdadeiro caos. Em uma cena, Alicent recebe um chá, um remédio preparado pelo mestre Orville. Trata-se de um contraceptivo para ela, para que ela não venha a ter filhos bastardos de Criston Cole, uma vez que isso seria ruim, tanto por conta dele pertencer à Guarda Real, quanto por ser uma bastardia, uma parada que, enfim, tiraria a moral da rainha e, quem sabe, a sua legitimidade ao que ela vem ali reclamando. Isto posto, deixa eu falar um pouco sobre esse método e também de vários outros métodos contraceptivos em Westeros, pelo menos que a gente conhece por agora. O mestre prepara ali o chá de lua, que é feito com uma mistura de ervas e mel, muito mel. E até agora só foi mencionado que é usado exclusivamente como contraceptivo. Em Festim dos Corvos, Cersei Lannister comenta que mulheres só bebem chá de lua por uma razão: donzelas não têm necessidade dele. Na primeira temporada da série, esse drama apareceu com outra personagem, foi a Rhaenyra. Ela ficou entre a cruz e a espada quando Otto descobriu sobre a sua saída noturna e levou a informação ao rei Viserys. Como resultado, o rei se preocupou com a possibilidade de Rhaenyra ter ficado grávida fora do casamento prometido, o que seria um grande escândalo e comprometeria a sua reivindicação ao trono. No final do episódio, o grande mestre Melos entrega a Rhaenyra uma infusão, um chá, tal como Orville entrega aqui para Alicent. Fora isso, esse universo tem outros métodos contraceptivos, tá? Voltemos a falar sobre Cersei. Ela diz a Ned Stark que seu irmão a ajudou a se livrar de uma gravidez indesejada e que encontrou outras maneiras de agradar o rei Robert sem permitir a penetração, evitando, portanto, filhos. Mas tem outro método, né? Que é preservativo mesmo. Não sabemos ainda se há essa cultura em A Casa do Dragão, porque 1 século, 2 séculos antes, mas no terceiro episódio da 4ª temporada de Game of Thrones, especificamente no minuto 30, segundo 31, aparece uma camisinha masculina sendo lavada em um bordel. Muito provavelmente feito da parte do... Eu não sei especificamente qual é a parte, mas feito com pele animal. Sam estava levando Gilly e o seu filho para um local seguro, e esse local acaba sendo esse bordel. Embora Martin nunca tenha confirmado como as Crônicas de Gelo e Fogo é um universo baseado na Idade Média, na Idade Média já havia protótipos de camisinha ali existente, obviamente não tão popular, mas já existia. No século XVI, Gabriele Falloppio desenvolveu uma bainha de tecido leve embebida em ervas para proteger contra doenças venéreas. Portanto, embora não fossem como os preservativos modernos, havia sim métodos contraceptivos utilizados durante a Idade Média, no qual se baseia Game of Thrones, A Casa do Dragão e etc. Só que bem antes disso, já havia algum preservativo. As primeiras versões de preservativos surgiram na antiguidade, com registros que remontam ao Egito Antigo por volta de 1850 a.C., onde homens utilizavam protetores penianos feitos de linho ou intestino de animais. Era isso que eu queria falar, intestino de animal. Acho que aquilo ali é intestino de animal. Na China, usava-se papel de seda untado com óleo, e até mitos gregos mencionam sim a camisinha. Então Alicent, além da pílula do dia seguinte, que deixa o Larys cabreiro inclusive, pode ir à farmácia e, sem vergonha, comprar um pacote de preservativos de cabra. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas curiosidades e também espero que continuem me acompanhando por aqui. Antes de ir, deixa eu só te apresentar a Ascensão do Dragão. Tá na tela. Ele é escrito pelo George Martin, pela Linda e pelo Hélio, que esses dois últimos são responsáveis pelo legendário das Crônicas de Gelo e Fogo, mais precisamente da Wiki. Então, esse livro é sobre a chegada de Aegon em Westeros até a Dança dos Dragões, ou seja, isso que a gente tá assistindo. Coisa linda o livro, coisa fina. As ilustrações são maravilhosas. No primeiro comentário e na descrição tem link direto para a Amazon. Comprando lá você me ajuda demais. Na descrição também tem link com outros vídeos sobre esse episódio. Tem playlists e também tem link para o meu livro. Espero que você dê uma olhada. No mais, um forte abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.